Papai, ilumina-nos pelo teu Santo Espírito, para que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Muito bem, meus queridos, mais uma segunda. E você sabe que nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes, né? E me chamou a atenção o que Jesus fala, que eu acho que contribui. Acho não, não gosto da palavra acho. Eu tenho certeza que contribui para o nosso esclarecimento e o nosso bem. Então, eu queria compartilhar com os amados. Está aqui em Marcos, capítulo 9, no versículo 38. A partir daí, vamos ver o que Jesus fala. E João lhes respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não o proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Então veja, quando eu vejo isto, é, eu vejo que isso trata bem comigo numa questão importante. E é bom que os amados, mais uma vez, possam refletir sobre isso. Ninguém é dono da verdade. Jesus não tem dono. Deus não tem dono. Nós apenas cremos na verdade, cremos na palavra. E por isso que nós não temos o domínio do evangelho longe de nós. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus para pregar o evangelho. E assim o Senhor declarou para nós: ide por todo mundo, pregue o evangelho. Quando nós temos pessoas que, por algum motivo, e vocês sabem bem o que eu estou falando, por qualquer tradição que seja, têm comportamentos ou crenças que não são exatamente como as nossas, isso não quer dizer que nós devemos excluir pessoas, não. Nós devemos deixar cada um seguir crendo naquilo que acredita. Nós devemos continuar crendo que Cristo nos atraiu no corpo dele, que nós fomos crucificados com ele, que nós morremos com ele, que nós fomos sepultados com ele, fomos ressuscitados com ele. Nós não cremos que fomos aceitos por Jesus, que nós aceitamos Jesus, perdão, mas cremos que fomos aceitos por ele. Nós cremos na graça e não nas obras. E é assim que deve ser, assim que está escrito de forma muito clara para nós. O véu já foi tirado. Mas muitas vezes pessoas que demonstram fervor, temor e, e, e fazem muitas coisas em nome de Jesus, eu lembro sempre desse texto. Não proibais eles, que eles sejam tocados para conhecerem a verdadeira salvação através da morte e ressurreição de Cristo, mas que nós estejamos acolhendo sempre. E manifestações assim, ontem foi um tapa para todos nós. Você vê como é que o assunto flui? Você vê como é que quando sai um pouquinho da nossa casinha, sai da nossa caixinha, isso às vezes nos incomoda. Estou falando não um incômodo negativo, mas acredito que até para alguns foi negativo, mas para outros despertam coisas que nós não estamos acostumados. E a grande pergunta é: nós vamos proibir essas pessoas? Eu estou lembrando de Jesus aqui. Não, não proibais. Porque está escrito: quem não é contra nós, é por nós. Ninguém que faça milagre em meu nome, logo fale mal de mim. Uma pessoa dessa não falará mal de Jesus. Mas ela creu, ela está salva, aí não nos compete. Não compete a nós. Não compete a nós. Quantas outras passagens nós encontramos assim, amados? Vou lembrar do Bartimeu, o cego, lá em Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente eles foram lá e repreenderam ele. Fala baixo, não é para falar nada. Por que repreender? Né? Jesus ainda mandou chamá-lo. Não encontramos ainda, talvez, a dimensão mais clara, mais decente e ordeira para podermos nos manifestar. Vou fazer uma brincadeira aqui, mas talvez a pessoa mais pentecostal que tenha hoje na igreja sou eu mesmo, quando falo muito aleluia ali no louvor, e gosto mesmo de expressar isto, né? Nós não temos o hábito, isso não quer dizer que isto é errado, mas também temos que lembrar de uma coisa: faça-se tudo com decência e com ordem. É muito importante que a gente tenha o equilíbrio, né? Para que a gente também não entre em uma situação aonde estas coisas se tornam maiores, mais importantes e mais necessária do que a pregação do evangelho e do que a nossa tranquilidade e liberdade de cultuar e adorar. E eu acredito que nós temos uma medida muito boa. Mas um aleluia de vez em quando é muito bom sim, né? Eh,
são coisas que são feitas para nossa reflexão. Mas agora vamos para outro ponto. Então vamos ver aqui o que Jesus também fala em Lucas, no capítulo 11. Também é um outro ponto que eu acho interessante da gente ver, mas não é o verso 11, não, é a partir do verso 23. Vamos ver aqui, ó. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Você veja como é que, se nós não tivermos discernimento, podemos utilizar esse texto para que, de forma equivocada, a gente use ele em determinadas situações. Então, veja, o que, que o Senhor está querendo dizer aqui? Vamos ver a partir do verso 21 para que você veja comigo o que, que ele está dizendo. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. E aí que ele vai dizer: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então vamos ver o contexto do que ele está falando. Aqui ele está falando contra o inimigo, o valente aí é o diabo, que é o proprietário da vida de todo aquele que não nasceu de novo. Este é aquele que é contra o Senhor. Os inimigos, ou o grande inimigo, o adversário, que é o diabo. E ele não ajunta, pelo contrário, ele espalha. Ele espalha. Por isso que não há contrassenso em aqueles que não são contra nós, são por nós. Aqui ele está falando de seres humanos que estão falando em nome de Jesus, que estão falando a respeito da grandeza do nosso Senhor Jesus e que, de uma maneira ou de outra, contribuem para que outros sejam alcançados pela graça, mesmo que essa pessoa ainda não esteja pregando o evangelho. Muitas pessoas, como eu sei que muitos de vocês que vieram da tradição já chegaram até o descanso na graça. Entende? Então, a gente tem que ter um equilíbrio sobre essa questão. Quando aqui nós vemos, Jesus está falando sobre aquele que é contra o Senhor, aquele que é contra Jesus, aquele que vai falar que não existe Bíblia, que não existe graça, que não existe nada. Estes são aqueles que espalham. São aqueles que fazem com que as pessoas nem a ouvir a respeito e nem querer saber de Jesus saibam. Mas aqueles que, de uma maneira ou de outra, estão falando de Jesus, dentro do projeto maior, divino, contribuem para que aqueles que hão de ser alcançados pela graça também sejam. E eu falo isso com muita tranquilidade. Mas eles não estão crendo num evangelho que não leva ninguém à salvação? É verdade. Tudo isso existe sim. Tudo isso está dentro desse contexto. É, e sabe de uma coisa, amados? Quando Jesus falou a respeito da sua vinda, que o evangelho seria pregado a todas as ações, a todas as gentes, nós vemos que aqueles que hão de ser salvos, eles serão plenamente. Não ficará nenhum daqueles que são predestinados e escolhidos segundo a Bíblia Sagrada. E predestinado e escolhido significa todo aquele que nasceu de novo. Eu e você somos predestinados e escolhidos na eleição do Senhor. E aqueles que ainda vão crer também já estão definidos pelo Criador. Nós não sabemos. E aí que entra essa questão. Isso não significa que então nós não precisamos pregar. Pelo contrário, meus amados, exatamente porque está só nas mãos do Senhor o saber todas as coisas, só Ele é o onipotente, o onisciente, o onipresente. Então, cabe a nós obedecer a Jesus e pregar o Evangelho. Pregar como nascer de novo, que o novo nascimento é a única forma de entrar no céu. E não é através do aceitar Jesus. A gente sabe quantas pessoas estão aí aceitaram Jesus e hoje o Senhor tem alcançado essas pessoas. E é por isso que eu entendo quando Jesus fala: quem não é contra nós é por nós. Porque esse propósito do alcance de todos chegará. E quando ele fala aqui que quem não é comigo é contra mim, ele está falando exatamente isso, que também está no projeto aqueles que vão trabalhar para que pessoas nem queiram saber de Jesus, que nem queiram saber da palavra, que estão espalhando o ódio contra Jesus. Nós temos quantos aí neste mundo? Quantos neste mundo que não querem, que realmente lutam contra? Mas então, vamos apertar um pouco a porta. Mas, pastor, aqueles que estão na tradição evangélica não lutam contra Jesus? Pergunta para eles e pergunta para você mesmo. Você acredita que eles estão contra Jesus ou estão a favor de Jesus? Eu não consigo entender que eles estão contra Jesus. Estão falando de Jesus, eles demonstram amor, aleluia, adoração e muitas vezes maior do que nós, mais fervor do que cada um de nós. Mas isso significa que eles estão em Cristo e nasceram de novo? Não, não necessariamente. Mas estão, de alguma forma,
indo a favor de Jesus e não contra. Então, os dois textos, eles mostram exatamente um que está contribuindo para que aqueles que são alcançados sejam. Outros estão trabalhando veementemente para que não haja pessoas crendo no Evangelho. Então, não há conflito absoluto nenhum, absolutamente nunca haverá conflito na palavra de Deus e nas palavras de Jesus. É nós é que precisamos sempre estar atentos, né, para ver cada questão. Quando a Arca da Aliança ela volta dos filisteus para ser guardada, Davi está à frente do carro, ou da carruagem, ou da carroça, né? Aquela onde ela deu uma balançada e Uzá foi tentar ajudar e morreu. Mas Davi estava dançando e louvando e pulando na frente da arca. Miriam também é um exemplo de uma mulher que dançava e cantava e se alegrava, né? Os Salmos mostra tanto isso, o aplaudir ao Senhor, a dança com júbilos, tudo isso cabe, cabe na adoração. A questão sempre será qual é o equilíbrio, qual é o limite, qual é até onde se vai, tá? Mas nós temos que ter liberdade, amados. Liberdade para adorar o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu fui salvo em Cristo. Eu estou em Cristo Jesus, livre da condenação eterna. Aleluia. Regozijai-vos. E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Me permita colocar aqui, direto na Bíblia Viva. E ele se levantou de um pulo e começou a caminhar. Então, caminhando, pulando e louvando a Deus, entrou no pátio do templo com eles. Entrou louvando e pulando e dando glórias a Deus. Alguém repreendeu ele? Por isso que nós devemos, dentro da decência e da ordem, aliás, vamos colocar aqui, aonde está escrito isso, que é bom que a gente sempre faça tudo com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. É muito importante que a gente tenha sempre a visão correta. Vamos lá. Entretanto, façam questão de que tudo seja feito com decência e com ordem. Sabe do que eles estavam falando a respeito disso? Estavam falando sobre o falar em línguas, sobre os dons, sobre aquela questão que tomou a igreja de Corinto como sendo isto muito mais importante e muito mais relevante do que o evangelho. A ceia tinha perdido o seu sentido por conta dessas coisas. Então vamos caminhar para nós encerrarmos. Eu vejo da seguinte forma: é muito bom que a gente possa se expressar com decência e ordem. Vamos fazer questão sempre disto. Mas que nós tenhamos cada vez mais a liberdade de expressar a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa adoração ao Senhor. É, a nossa igreja tem crescido nisto. Hoje eu ouço a igreja louvar com alegria, com fervor, coisa que há anos atrás a igreja era muito tímida com relação a isto. E eu espero que o Senhor sempre conceda a nós o exato ponto da adoração, para que nós possamos nos alegrar, para que nós possamos expressar a nossa gratidão, o nosso amor e a nossa adoração a Ele de forma plena, sem jamais deixar de ter decência e ordem. E que as pessoas que ali chegam possam também expressar da maneira que convém, com decência e com ordem. Quero fazer um pedido agora para vocês, que nós estejamos orando por isto. Senhor, eu sempre oro para os visitantes, para que o Senhor leve os visitantes, mas agora eu vou acrescentar isso pela experiência que Deus vai dando a nós, né? E que o Senhor mantenha tudo com a exata decência e ordem do teu culto, para que tudo seja feito dentro daquilo que o Senhor estabeleceu, sem mais e sem menos. Que aquilo que precisa crescer, cresça, e aquilo que precisa ser diminuído, que diminua. E para isso, eu encerro aqui com Provérbios, no capítulo 3, que é um texto que ajuda muito a gente a pensar a respeito disso no versículo 6. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos.
e você andará pelo caminho certo. Ou, de uma forma mais simples, e que eu gosto muito desta versão, ela vai falar assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Irmão, irmã, ele tem endireitado as nossas vidas, e isso eu amplio, endireitado o caminhar da igreja, em cada local onde ela está. Que aqui seja em Cravinhos e que seja em toda a nossa região e até os confins da terra. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração. Amo vocês. Graça e paz.